Recording. É isso, agora começou. Obrigada. Ok. Obrigado a todos, então, pela participação nesse nosso webinar, promovido pela SPM. Então, hoje, empresas multinacionais e a pandemia da Covid-19, né, é um ciclo, faz parte de um ciclo de webinars da SPM, e que teve a iniciativa de promover o compartilhamento de conhecimento, de forma gratuita, né? Durante esse período, assim, que é um período sui generis e também paradoxal na história da humanidade. Afinal, nunca antes tantas pessoas se isolaram e ficaram juntas ao mesmo tempo, através da tecnologia, né? Então, hoje nós vamos trazer olhares sobre as multinacionais nesse período. Temos dois convidados, o Dr. Marcos Blumenschein e o Dr. Mohamed Amal. Vou falar um pouquinho sobre eles e depois vou passar a palavra, então, primeiro para o Dr. Marcos. O Dr. Marcos é nascido na Alemanha, atua atualmente como Head of Point of Production da T-Systems do Brasil, uma subsidiária do grupo Deutsche Telekom, com várias unidades aqui no Brasil. Ele tem doutorado em Geografia Econômica pela Universidade de Tübingen, da Alemanha, me desculpe a pronúncia. Já atuou em diferentes posições de liderança e gestão na área de TI na Alemanha, na Siemens, na Nortel, na CSS, e inclusive como responsável por um departamento de estimação de grandes projetos e métricas de software na região da Europa, Oriente Médio e África, dando suporte a clientes localizados em diferentes países, como Suíça, Itália e Inglaterra. Desde 2010, ele está no Brasil, mais precisamente em Blumenau, Santa Catarina, na T-Systems, coordenando a unidade de serviços offshore de TI e atendendo clientes de 19 países, com destaque para montadoras de automóveis, de produtos de consumo, algumas marcas bem conhecidas, que eu não me dou liberdade de mencionar, mas provavelmente ele vai comentar conosco. Além disso, ele se insere em algumas ações na região. Ele é presidente do Conselho Municipal de Ensino da Língua Alemã em Blumenau. Recebeu o título de cidadão blumenauense em 2016 e foi presidente da Câmara de Indústria e Comércio do Brasil e Alemanha de Santa Catarina entre 2015 e 2016. Depois que o Dr. Marcos falar, eu vou apresentar o professor Dr. Mohamed Amal. E aí nós vamos ver aqui que nós temos um convidado alemão, um convidado marroquino. Eu sou do Rio Grande do Sul, para muitos é um outro país, e aqui na SPM, então, promovendo esse encontro. Marcos, deixo com você a palavra. Obrigado, professor Silvio. Obrigado a todos pelo esse convite. Estou muito honrado. Bom, eu já foi mencionado, Silvio, um pouco da minha trajetória. Eu estou há 10 anos aqui em Blumenau, no Brasil, trabalhando. E então e aí eu gostaria de expor um pouco sobre o meu trabalho e como isso se relaciona hoje com essa pandemia de coronavírus ou Covid-19. Né? Estamos hoje em Blumenau uma unidade uma de 12 unidades aqui da nossa empresa T-Systems, com 600 funcionários que trabalham especialmente para nossos clientes no exterior. Né? Então, temos as grandes empresas do setor automotivo, de manufatura, como também da área de telecomunicações, de agroindústria, mas também a gente atende, por exemplo, também clientes aqui dentro do Brasil. Porém, a gente não está diretamente no lugar do cliente. Aqui no Brasil são também do setor automotivo, manufatura, também cosméticos, área de saúde, finanças, em todos os setores. Total, no Brasil, 2.000 funcionários, tanto na área de desenvolvimento, suporte de software, também de serviços de infraestrutura de TI, assim como muitos outros multinacionais
estão trabalhando. E queria um pouco relatar o que está acontecendo tanto com a nossa empresa como aos nossos clientes, né? A gente vê que certos clientes, e vamos dizer, tem clientes que são totalmente digitais, né? São essas chamadas empresas digitais, que quase não tem nenhuma presença física, e outros que estão mudando para ou já mudaram nos últimos anos para um modelo mais digital, tendo uns canais de vendas, de comunicação com os clientes digitais. E hoje a gente está observando o que foi planejado nos últimos anos e algumas resistências. Agora, esse processo de pandemia levou a uma aceleração desse processo de digitalização. Os clientes, claro, uns estão entrando em dificuldades porque a venda física não funciona mais, e inclusive que tem um problema de liquidez de clientes, né? Pode imaginar na área de automotivo, de venda de também caminhões e outros mais, inclusive na produção de aviões também, né? Um dos clientes é a Airbus na Europa. Mas a gente vê do outro lado muito agora a demanda de outras áreas de clientes que estão fortemente investindo em canais digitais, né? O que, por exemplo, o cliente hipotecário, o Natura, que tem dificuldades na área de shopping center e venda física de casa em casa, agora eles estão investindo no comércio eletrônico. Então, a gente vê essa aceleração um processo que veio para ficar. E a gente observa, e aí eu queria até mencionar, hoje de manhã o meu cliente, meu chefe me ligou de São Paulo, ele acabou de sair de uma reunião de um cliente das clínicas em Ribeirão Preto, e eles informaram que realmente os especialistas médicos lá mencionaram que essa crise vai demorar para se analisar novamente 12 até 18 meses. Até lá, quando tem uma grande parte da população, 60%, 70%, tem uma certa imunidade através ou de infecção e criar normalmente essa imunidade ou através da vacinação. Então, informaram que a gente tem que se adaptar e se preparar aos próximos meses. E a gente vê, aí a gente vê vários processos, vários costumes de consumo e a forma de consumo da sociedade aqui no Brasil, mas também em outros lugares do mundo. Nós são desde a Ásia, no Japão, a Europa, a África do Sul, tem África, e no continente americano. Isso tudo se está se transformando. O que é interessante claro que tem essa digitalização da economia. A gente vê tanto o trabalho de casa hoje virou um costume. A gente já introduziu o trabalho de home office 3 anos atrás, aos poucos, com certas políticas, mas agora claro que tem essas ferramentas como a Webex, o Zoom, mas até na engenharia, onde é o comum de muitas empresas de vários lugares do mundo trabalham juntos nos projetos, né? Na aviação, na área de construção de navios, mas também na construção de caminhões e carros. Isso agora essas ferramentas existem e agora são fortemente usadas.
a gente estava mais ou menos preparado e a necessidade levou a realmente aplicar isso. A gente vê, claro, que tem outras, inclusive o chamado panelaço, né? Isso surgiu o que eu acompanhei no Irã anos atrás, para não precisar manifestar na rua, para se esconder. Depois veio os anos 2014, 2015, entrou na política brasileira e ficou, e agora como distanciamento social é necessário e evitar contato físico, até nessas áreas estão ficando. Inclusive, claro, outras formas de manifestação, inclusive o crime cibernético, acho que ele achou, nisso a nossa empresa também tem soluções de defesa cibernéticas, mas eu acho que dá para considerar que isso até vai ter uma transformação. Mas é claro, observando também, a gente sabe, essas teleentregas via motoboy, mas outros também, em toda parte da sociedade e economia tem essas transformações, por exemplo, como as comunidades, como os grupos sociais estão interagindo via, claro, o WhatsApp, mas também plataformas de financiamento comunitário, de crowdfunding. Tem todo tipo de plataforma que hoje esse processo está acelerando. Nisso, eu vejo algumas dificuldades. E aí eu vou concluir e passar para o Amal e a gente pode até, a gente está aberto a perguntas e discussão. A gente vê, eu estou há 3 anos envolvido num projeto social, numa escola aqui em Blumenau, de um bairro onde tem bastante problemas. E o objetivo inicial era realmente de se preocupar com essas pessoas de uma escola, de alunos de escola pública, porque no futuro a gente sabe com a automação da indústria e de serviços e com a digitalização não podemos deixar cada vez mais essas pessoas do lado. E a gente pensou na época, isso a gente tem que se preparar para que aqui em 10, 15 anos, realmente, esses alunos estão prontos para ter uma outra perspectiva. Só que a gente vê, com esse desenvolvimento rápido, temos que também pensar nesses alunos, já que tem muitos serviços agora dos serviços públicos das prefeituras, do governo do estado, e inclusive aulas remotas já estão acontecendo. Mas é um desafio para nós também ao lado social, porque a paz social a gente precisa também. Não podemos só olhar o lado econômico, porque uma economia, uma sociedade só funciona se tem também uma certa segurança social e consumidores. Né? Não podemos fazer uma economia sem consumidores. Aí a economia também não vai. Então, eu queria encerrar por aqui, e acho que tem muito mais aspectos, mas concluindo, vai ter, claro, clientes nossos e nós mesmos estamos se repensando, e uns que vão entrar em dificuldades. Mas do outro lado tem muitas oportunidades e dessa forma eu estou positivo, embora que
vai ter também bastante dores dessa transformação. Porque, de fato, nunca mais esses tempos, que agora já são antigos tempos, vão retornar. Era isso. Ok, então, Marcos, eu agradeço muito a tua fala. Tenho certeza que tem muito mais para nos trazer e se deteve aí no tempo, porque a gente quer ouvir também o professor Amal, mas com certeza temos um novo marco, que é antes e depois da Covid. Aí já está cada vez mais claro que a gente está estamos num período de transição para uma outra era. A gente precisa tentar desenhar como é que ela vai ser. Bom, convido agora, então, o professor, doutor Mohamed Amal. Eu vou falar um pouquinho sobre o que ele tem aqui de currículo. Assim, com certeza eu passaria mais uns 30 minutos se eu fosse falar com muito detalhe, então vou tentar resumir. Nascido no Marrocos, possui graduação em Ciências Econômicas e mestrado em Desenvolvimento Econômico pela Université Hassan Sekan de Casablanca, em 1985, mestrado em Economia pela Universidade Federal de Santa Catarina, doutorado em Engenharia da Produção, também pela UFSC, pós-doutorado na Columbia University, em Nova York, no Center of Sustainable Development, e é professor do quadro da Universidade Regional de Blumenau, da FURB, no Departamento de Economia, no programa de pós-graduação em Administração, e também é professor na Universidade do Vale do Itajaí, a Univale, na Escola de Negócios e mestrado profissional em Gestão, e leciona disciplinas na área de Economia Internacional e Negócios Internacionais. Foi professor visitante na Universidade de Halmstad, na Suécia, de 2007 até 2015, pesquisador do Center of European Integration Studies da Universidade de Bonn, na Alemanha, e possui publicações em periódicos nacionais e internacionais, experiência na área de economia e negócios internacionais, com ênfase nos temas de internacionalização, investimento externo direto, estratégias de empresas multinacionais, instituições e uma forte, digamos assim, conhecimento no como é que essas multinacionais de países emergentes se comportam. Então, passo a palavra ao professor Amal. Mais uma vez, é um prazer tê-lo conosco. Obrigado, professor Silvio, por coordenar essa webinar, né? Foi fantástico a preparação do trabalho. Gostaria também de agradecer à professora Cristina pelo convite, pela viabilidade desse seminário que nós estamos promovendo hoje, né? Prazer também estar contigo, Marcos. Assim, nós já conversamos bastante sobre esses assuntos e a gente já vem conversando há muito tempo pela proximidade geográfica, né? Agora é a proximidade digital que está nos reunindo assim em torno de questões muito específicas, né? Então, eu vou organizar um pouco a minha fala. Por favor, Silvio, me controla, porque o professor é terrível em termos de administrar o tempo, né? Mas, então, eu vou organizar um pouco a minha fala, em torno de 3 aspectos específicos, né? Primeiro, eu vou analisar os aspectos macro da pandemia, dos seus efeitos e suas implicações, porque quando falamos em empresas multinacionais e investimento estrangeiro direto, necessariamente o ambiente macro ele é importante, ele é determinante assim para entender a dinâmica dessas empresas e particularmente dos fluxos de investimentos e da distribuição do capital de modo global. Segunda parte, eu vou tecer algumas reflexões sobre empresas multinacionais, assim, para qual a direção, assim, não é futurologia, mas assim eu vou sustentar a proposta de que, na verdade, esse processo é um trigger, é um processo acelerador que nós estamos vivenciando e que muitas das mudanças que nós estamos vivenciando ou que estão em curso, elas não são decorrentes apenas da coronavírus, mas elas vêm já dentro de um processo que pelo menos tem uns 10 anos em termos de que eu chamo de forças deglobalizantes da nova era econômica global. E o terceiro ponto, como sempre de tradição de falar sobre empresas multinacionais e países envolvidos, eu vou colocar algumas ideias sobre o caso de empresas multinacionais e países emergentes. O que seria, digamos,
como que as empresas multinacionais emergentes vão reagir, digamos, a essa nova pandemia. Então são 3 eixos que eu estou querendo discutir, mas antes de eu falar mais especificamente de cada um, eu queria primeiro dizer o porquê, na verdade, assim, porque nós temos vários alunos aqui, por que nós escolhemos o tema de empresas multinacionais numa pandemia? Então, primeiro vamos ser bem claros em relação ao assunto empresas multinacionais. Então, empresas multinacionais, elas são resultado e também agentes proativos da globalização, como nós a conhecemos, pelo menos desde a era da pós-Segunda Guerra Mundial, e particularmente a partir dos acordos de Bretton Woods, que estabeleceram o sistema de reconfiguração da economia como nós conhecemos ela hoje, da economia global. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, para muitos países em desenvolvimento, as empresas multinacionais, depois de um período longo dos anos 60 e 70, que foram criticados extensivamente, as empresas multinacionais passaram a ser vistas, dentro desse novo cenário da globalização dos anos 80, como um vetor de desenvolvimento econômico e realmente promover um catch-up tecnológico, social, econômico para muitos países em desenvolvimento e, portanto, eles se transformaram não apenas um vetor de dinamismo global, mas também num componente estratégico dentro das políticas de desenvolvimento econômico de vários países. Então, esse é um ponto central que a gente deveria considerar. E o terceiro motivo por que a empresa multinacional é importante é que desde o início dos anos 2000, empresas multinacionais e países emergentes começaram a se transformar em challengers, em competidores do ponto de vista global, e ganharam força e dinâmica em função da própria dinâmica da globalização. Então, são vários fatores que fazem com que o tema é interessante, ele é importante, ele é realmente ele faz parte de, digamos, do entendimento dessas mudanças que estão em curso e como que a pandemia vai ajustar ou vai mudar, remodelar, reconfigurar o papel das multinacionais nas economias globais. Do ponto de vista da pandemia em si, também se justifica. Nós temos a última pandemia de extensão global que nós tivemos, foi a febre espanhola, em 1917, né? Justamente foi no final da Primeira Guerra Mundial e demorou quase até dezembro de 1919, e que foi realmente, particularmente, tive um efeito devastador sobre grande parte, sobre quase 50 milhões de pessoas assim que morreram durante esse período. Então, a pandemia gerou uma série de efeitos, não apenas econômicos, assim, mas especialmente sociais, de ordem política. Então, não é um fenômeno corrente. É um fenômeno assim, antes da pandemia de 1917, nós tivemos a de 1812, nós tivemos a peste negra na Idade Média, e assim por dentro. São eventos muito raros na história da humanidade, e justamente ela acontece justamente num momento ou numa época da humanidade onde nós temos muito mais domínio sobre a tecnologia, sobre o controle desses processos. Então, não faltam motivos para isso, né? Então, algumas perguntas que eu acho que são interessantes, né? Eu entendo que a pandemia ela representa realmente uma aceleração desse processo. Os seus efeitos, de ponto de vista macroeconômico, são devastadores. Assim, os dados de ontem que surgiram sobre o crescimento do PIB americano é menos 4,8% de janeiro a março, ou seja, ainda o efeito da pandemia não foi suficiente, não foi ainda sentido, né? E tem previsões e tem projeções que o segundo trimestre representaria uma queda de 30% do PIB americano no segundo trimestre. Pessoal, não estou falando de 1/3 de redução da economia. Um efeito dessa magnitude necessariamente vai acabar afetando os investimentos das empresas, vai afetar a lucratividade, vai afetar o seu crescimento, vai criar realmente mudanças significativas de ponto de vista setorial, de ponto de vista tecnológico. Então, uma redução, um choque de oferta dessa magnitude também gera um choque da demanda, retração da demanda em nível global, e, portanto, nós só podemos esperar realmente que nós tenhamos
Eu tenho série gráficos, mas eu não preciso mostrar isso, que inclusive as projeções do FMI mostram realmente uma curva V aguda assim até o momento. Alguns estão falando de uma curva V torta, o que significa que nós teremos provavelmente uma queda de uns 8% nos Estados Unidos, 9, 10% de PIB esse ano de 2020, mas a partir de 2021 nós teríamos uma retomada no formato de V, talvez não na mesma dimensão, mas talvez dependendo da extensão desse período pandêmico. Quanto mais se estende, mais essa curva V ela migra para eventualmente uma curva no formato U ou qualquer. Então, eu acho que esse é também nós temos, do ponto de vista de estudos, nós temos vários dados que apontam para que nós estamos num caminho de estabilidade na Europa, dos Estados Unidos, então provavelmente no Brasil entraremos muito rapidamente também no processo de como eles chamam assim, um achatamento da curva, e que isso significa uma retomada. Mas definitivamente os efeitos da coronavírus eles serão bastante interessantes, bastante profundos, bastante agudos em termos de olhar. Segundo ponto, essa é diferente da crise de 2008, porque os efeitos da pandemia, eles são, primeiro, universais, atingem todos os países, e dois, os seus efeitos são imediatos. Enquanto que sempre as empresas multinacionais responderiam às crises com uma certa defasagem, digamos, acontece a crise, os investimentos vão reagir negativamente depois de 8 meses, 10 meses, às vezes um ano, mas nesse caso é um fenômeno brusco, assim que definitivamente gerou como se fosse uma parada cardíaca, assim, com a extensão da pandemia, não é só apenas redução, parada de investimento, de novos projetos, de novas perspectivas, assim. Então, é um fenômeno distinto da crise de 2008 e que nós não conhecemos tal magnitude de efeitos, pelo menos desde a Segunda Guerra Mundial, né? Então, isso é importante sinalizar. Segundo ponto, se nós analisamos quais os efeitos disso tudo sobre a globalização, que eu acho que esse aqui é importante. Quando falo sobre a globalização, nós estamos falando sobre o seu agente principal, que são empresas multinacionais, né? Os dados mostram que é uma coisa bem interessante, que nós temos aqui provavelmente uma expectativa pelo Trends Monitor da UNCTAD. Eles estão apontando para uma redução significativa de fluxos de investimento em torno de 30% a 40% nos 2 anos. Coincide com o que o Marco estava falando, mais ou menos o efeito de 12 a 16 meses. Então, nós já estamos fazendo projeções sobre fluxos de investimento que vão além de 2020. Então, em 2021, nós estamos falando em torno de 40%, 30% a 40% de redução dos fluxos de investimento estrangeiro direto. Da mesma maneira, redução importante esse aqui, dentro desse cenário, mais da metade das empresas multinacionais revisaram suas expectativas de lucro. E isso é importante, nós temos praticamente hoje perspectivas de redução da lucratividade de empresas multinacionais em torno de 50%. E não é a questão do lucro, não é marginal. Ela é importante por quê? Porque mais de 50% dos novos investimentos são lucros reinvestidos. Então, é importante considerar isso para mostrar a dinâmica da lucratividade dentro do cenário de reposicionamento das empresas dentro desse processo. Então, tudo indica que, no cenário talvez mais otimista, a redução de 40%, 30% a 40% do estoque de investimento é um cenário bastante provável, né? Além disso, redução dos projetos Greenfield, assim, todas as modalidades de investimento elas serão afetadas, especialmente os Greenfield, porque elas geram comprometimento de muito mais longo prazo das empresas, interrupção, quase redução de 70% das operações médias de fusões e aquisições. Então, praticamente, o fenômeno ele não atinge apenas todos os países, todos os setores, mas ele atinge todas as modalidades de atuação das empresas multinacionais, independentemente do país. Independente do país. Então, o que nós entendemos, né? Então, a minha perspectiva é que deverá haver uma tendência, e aí o terceiro, último ponto, aí depois eu vou
abrir para discussão, para perguntas. O último ponto, que implicações diretas sobre as estratégias das empresas. Então, como nós estávamos falando ontem, Marcos e Silvio, eu prevejo uma migração não para interrupção das cadeias globais de valores, mas para sua reconfiguração. Em vez de cadeias globais de valores, nós vamos migrar dentro do cenário de mudanças da pandemia para cadeias regionais de valores, ou seja, cadeias sudasiáticas, cadeias do leste europeu, cadeias da América do Sul. Essas cadeias regionais de valores, eles vão se sustentar dentro de vários arranjos de cooperação e de integração regionais geograficamente próximos. Então, isso para mim é uma tendência bastante importante. Segundo, eu vejo que há uma tendência, em vez de investimentos diretos horizontais, verticais, mais uma tendência para investimentos horizontais. Ou seja, nós teremos uma transição para mais um tipo de estratégias market seeking, em vez de efficiency seeking ou outras formas de atuação das empresas. O terceiro ponto, eu prevejo também um recuo de estratégias de busca de ativos estratégicos, no sentido, alianças estratégicas e fusões entre as empresas serão altamente controladas, assim, regulamentadas pelo poder do Estado, justamente para poder controlar o processo de transferência de tecnologia, de controle da propriedade intelectual e assim por diante. Tá? O último ponto, eu vejo que também desse processo, o papel do Estado ele se torna central, estratégico dentro desse cenário. Em que sentido? Primeiro, em termos de remodular e reconfigurar o conceito de setores estratégicos, ou seja, setores estratégicos que eram numa época da Guerra Fria, guerra nuclear, armamento nuclear, tudo isso aqui, toda essa discussão do conceito, ela vai se alterar justamente em transformar qualquer setor, qualquer atividade em setor estrategicamente de ponto de vista geopolítico e, portanto, ele não obedece dentro dos critérios de não discriminação da Organização Mundial de Comércio e poderia gerar efeitos mais robustos do papel do Estado dentro. E, para finalizar a minha intervenção, é que, em relação a empresas multinacionais de país emergente, nós tivemos vários ciclos na sua evolução. Ciclo onde as empresas multinacionais adotaram estratégias de entrada maciça em países para a venda de seus produtos e, recentemente, nós tivemos uma estratégia de mais upmarket. O que são essas estratégias? São empresas que estavam fazendo busca de ativos estratégicos, de conhecimento, de tecnologia, de inovação e, portanto, investimentos maciços em países como Estados Unidos, Europa, especialmente empresas chinesas, mas também empresas brasileiras. Esse processo, a meu ver, ele deve ser interrompido, justamente não só apenas por questões geopolíticas, mas também por questões realmente de forçar da parte do Estado uma localização, uma regionalização mais dos processos de inovação e transformá-los em atividades altamente controladas pelo governo. Eu paro por aqui, porque senão eu não vou ter espaço para perguntas. Obrigado, tá, Silvio? Ok, Amal, obrigado pela tua intervenção aí, sempre muito desafiadora no sentido de criar provocações, e a gente junta com as provocações que o Marcos também nos coloca, da sua vivência aí de interação com mercados diferentes, né? Esse é muito interessante, o papel da multinacional da T-Systems, que atua com diferentes cadeias de valor, atua em diferentes mercados, tem demandas locais, demandas regionais e também internacionais. Então, a gente, nessa nossa conversa aqui, a gente pode ter muito assunto ainda, né? Mas eu preciso sintetizar em torno das perguntas que já tem aqui no chat. Eu vou tentar resumir um pouco para a gente conseguir aí atender dentro do tempo que está previsto. Eu vou começar pelo um questionamento, uma colocação que o Bruno Arruda, que está participando, ele atua numa empresa multinacional e está percebendo, eu acho que muito dentro da fala do Marcos, uma tentativa de se reinventar, a empresa se reinventando. Ele nota um aumento muito grande dos contatos. Quer dizer, os clientes estão procurando mais, estão pedindo para usar ferramentas, plataformas digitais. Inclusive, o
o celular começa a extrapolar a comunicação que antes havia. Então, ele questiona, como vocês acreditam que esses tipos de contato ficarão depois que passar, depois da academia? Ele, na percepção dele, a maioria dos casos, eles estão percebendo que a produtividade está aumentando. Sim, bom, a meu ver, a gente realmente percebe que nós temos um momento de produtividade dos nossos, através dessas ferramentas. Hoje em dia, os clientes, depois de 4 semanas, já estão acostumados, e nós também, e todo o processo de venda, de encontro com o cliente, que isso acontece agora via telefone ou uma videoconferência. É claro que isso exige outros cuidados do que somente fazer a chamada, né? Ou de combinar uma reunião. Agora não tem mais esse tipo de desculpa ou de atraso, essas coisas a gente combina e no horário certo a gente liga. Mas realmente quem vive em grandes metrópoles como São Paulo, né? A gente sabe como alívio dos meus colegas lá em São Paulo, que não precisam mais enfrentar o trânsito. E por causa disso, eu acho trabalho remoto realmente vai ficar, porque a gente vai ganhar com esse tempo uma certa confiança. Embora, claro, que vai retornar um dia essas reuniões também de encontro físico, isso é necessário, pelo menos de uma vez se encontrar pessoalmente, mas em muitos casos a gente continua trabalhando remoto. De que forma? Uma vez por semana, 2 vezes por semana de remoto, ou a maioria das vezes é um dia só de encontrar físico. Isso não tem como prever. Isso tem muito a ver com a situação. Agora, só uma coisa vale nisso pensar. Vai acontecer também que tem pessoas que hoje vivem em grandes cidades, porque as cidades têm grande atrativo, mas por causa dessa normalidade de trabalho remoto, muitos vão, ao longo prazo, eu acho que se mudar para cidades médias ou até pequenas no interior, e aí vai ficar mais comum esse trabalho remoto. Talvez a gente fique mais parecido com Santa Catarina, mais distribuído, não é, Marcos? É provável, né? Inclusive, que os custos de vida, às vezes, cidades menores é menor. Né? Ok. Bom, eu vou passar para uma pergunta aqui da Cristina. A Cristina faz... Se respondia as perguntas. Sim, tranquilo. Eu acho que são provocações, né, Marcos? A gente vai desenvolvendo, vai aprendendo junto, trocando ideias aí de outras empresas, relacionando com o que a gente já traz de conhecimento, tanto na teoria como na prática. E hoje em dia, cada vez mais, a gente está compartilhando a própria vida da gente, né? Porque a gente está dentro da sala das pessoas, daqui a um pouco vem um gato, é um cachorro pilate, é uma criança. Então, talvez a gente está se tornando mais humano também, não é? Sim, sim. Cristina, a Cristina nos colocou uma questão bastante interessante, assim, que a gente, historicamente, tem problemas assim em termos de competitividade, olhando para o Brasil. E essa questão de a nossa competitividade está muito atrelada a custo de mão de obra, inclusive o peso do Estado em cima dessa mão de obra, capacitação, o câmbio. Mas agora as coisas, em alguns aspectos, elas se simplificaram e mudaram.
Ontem nós conversávamos, e pena a gente não ter gravado, porque ontem saiu muitas ideias interessantes também, de como a gente também tem simplificado a vida, né, em termos contratuais, para que essa simplificação, essas mudanças estão ocorrendo no mundo todo. Então, ela questiona, será que todas essas mudanças em relação ao custo de trabalho, aumento do câmbio, no caso do Brasil, assim, a depreciação da nossa moeda, essa ajuda, essa intervenção do Estado em todos os países, uma forte intervenção, inclusive os países mais liberais, como é que isso pode afetar na capacidade de internacionalização das empresas brasileiras? Acho que é mais para o Amal essa questão. Olha, excelente pergunta, né, o Silvio, Cristina. Acho que é o ponto que a gente deveria discutir, né? Por isso que eu dediquei assim uma terceira parte sobre empresas multinacionais e países emergentes. Eu acho que primeiro ponto, assim, não tem ilusão que o esforço que os estados estão fazendo ao redor do mundo implica déficit fiscal gigantesco, um grau de endividamento incontrolável, talvez, que só vai ser solucionado através de emissão mesmo de moeda, de emissão física de moeda, e com certeza haverá inflação no futuro. Mas esse é o futuro, daqui 3 anos, 2 anos, 4 anos. Por enquanto, nós temos um problema muito grave, né? E que qual é? É permitir que a oferta volte a existir e permitir que as pessoas não morram de fome, né? Eu acho que nós estamos enfrentando um problema humanitário dentro desse cenário e nós sabemos que a volta à normalidade necessariamente implica em controlar o vírus de maneira ou de outra. Ou vacina, ou fazer um distanciamento vertical, como os modelos de Nova York estão pensando no futuro. Então, testing, como que eles estão dizendo, porque são modelagens que estão sendo feitas. Agora, por outro lado, que efeitos isso vai ter sobre a internacionalização das empresas? Aquilo que eu falei antes, né? Definitivamente, nós teremos liberdades maiores da parte dos estados de procurar proteger as suas empresas e seus produtores locais. E isso, numa situação emergencial que nós conhecemos hoje, o princípio da nação mais favorecida pela Organização Mundial do Comércio, de não discriminação, ele cai água abaixo e não tem mais efeito. Eu acho que essa é uma coisa importante. Segundo ponto, eu acho que muitas dessas empresas que hoje da internacionalização, ela ganhou vigor, ganhou competitividade, justamente à medida que foram se internacionalizando, elas ganharam mais vantagens competitivas, ampliaram suas vantagens de propriedades, no sentido de adquirir mais recursos intangíveis, de crescer dentro do seu mercado. Esse processo tinha garantido uma condição melhor para as empresas de construir suas vantagens competitivas. Eu acho que para as empresas de países emergentes, eu acho que há uma tendência a frear esse processo, pelo qual várias empresas que se internacionalizaram ao longo do tempo, especialmente brasileiras, chinesas e outras, e conseguiram realmente construir suas vantagens competitivas via interação com diversos ambientes e contextos institucionais, esse cenário ele está sendo interrompido dentro desse processo. Então, poderá haver, efetivamente, uma tendência à perda de competitividade das empresas multinacionais brasileiras, inclusive, em termos de sustentar a sua competitividade internacional. A Cristina, inclusive, faz um adendo aqui, pediu, eu quero ouvir o Marcos também. Como é que o Marcos vê esse momento, porque vai fazer essa interlocução assim entre o ambiente econômico pelo lado das empresas e pelo lado acadêmico. É muito bom a gente poder ter numa mesma sala virtual os dois lados, assim, né? Dois de tantos outros, né? Marcos. Não sei, interrompeu a conexão do Marcos? Me parece que sim. Isso aí também é uma novidade que a gente tem. Marcos, voltou? Não sei se você chegou a ouvir a pergunta, Marcos.
A pergunta inicial, sim, vamos dizer, já faz anos que não estou mais dentro da área de pesquisa, que a minha especialização era agroindústria, né? Mas é um bom exemplo, a agroindústria. Vamos pegar primeiro esse exemplo. E aí falar também sobre essa reação das cadeias produtivas no mundo, né, que o Amal mencionou. Tem certos serviços básicos, como na área de alimentação, mas tem outras coisas também, como de energia, né? A gente pensa em petróleo e essas coisas. Essas cadeias, eu acho, continuam fortemente globalizados, né? E independente da intervenção do Estado, que a gente vê diferentes modelos, e cada país, e inclusive estados, estão atuando de forma diferente. Vai ter uma reorganização, sim. Na Europa, muito se discute sobre de se tornar mais independente da China. Isso é uma tendência, mas tem tantas dependências da China, por exemplo, na área de terra rara, que o Brasil também depende disso, dessa importação desses minérios, que embora que nós temos esses minérios em grande quantidade aqui também, mas não tem a capacidade de fabricar, não tem principalmente o conhecimento nessas áreas. Então, o Estado ela vai influenciar, sim, embora eu acho que tem um certo perigo se o Estado não busca o conhecimento principalmente dos cientistas em várias áreas, tanto na área econômica como na área de saúde. Infelizmente, eu vejo muita discussão pública aqui sobre essa pandemia. Não tem, muitas vezes, falta de estudar casos mais recentes para ter uma reação adequada. Eu queria mencionar, nessas reorganizações de cadeias, muito depende também para os investimentos, onde a capital vai, né? Porque é muito fluido. E aí entra outro aspecto, aspecto político, a segurança política. E isso, não só o Brasil, mas outros países em desenvolvimento, tem certas dificuldades de enxergar isso como uma ameaça ou uma oportunidade que dá essa segurança para os investidores. Embora tenha muita coisa na área de investimento, não sou especialista na área de finanças, mas nos últimos anos tem criou-se uma grande bolha na área de investimento em imóveis, principalmente na Alemanha. Uma supervalorização de imóveis, de terra. Isso tem a ver também com o trabalho fiscal do Banco Central da Europa, como os juros. E agora, na verdade, muitos imóveis, como não tem mais retorno desses investimentos, com certeza vão perder bastante valor e vai ter muitas empresas que investiram e pessoas que investiram nesse mercado vão quebrar também. Mas, bom, essa é uma respostas que o comentário, se eu diria melhor, a respeito dessa pergunta, e
em complementação ao Amal, que acho que já acertou bastante a pergunta, né? Ok. Bom, tem um comentário aqui, a Malda Ludmila, ela pede que você coloque isso tudo por escrito, porque o que você falou foi uma aula e que a gente precisa ter isso à mão. Eu digo, então, para a Ludmila que esse vídeo está sendo gravado, vai estar disponível, ele pode ser citado, inclusive, e se precisar, com certeza, o professor Amal pode complementar aí, quem sabe a gente até combine em um outro momento. Eu tenho certeza que o professor Amal e a professora Dinorá, que está junto na sala, já estão pensando num outro evento aí que a gente possa compartilhar e fazer, então, o caminho também, que o pessoal que está aqui, tem o pessoal da USP, da GV, tem da Univale, da FURB, várias universidades estão aqui nesse momento, que a gente possa compartilhar e criar esse ambiente aí também de cooperação no cancelamento. Falando tanto de solidariedade, vamos falar também aí de criar meios de compartilhamento de conhecimento. Bom, o eu acho Alfredo... que tem desculpa, vai lá, por favor. Pode falar. Não, vai lá. Ok, então o Alfredo Pinto, ele nos coloca aqui em cima da fala do professor Amal, dessa questão de mudanças de cadeias de valor, elas se tornando regionais ou em vez de globais, e ele coloca essa questão, qual é o papel que as próprias multinacionais têm nesse processo, porque estamos vendo um aumento do papel do Estado, isso é uma observação minha, mas também as multinacionais, desde os últimos 70 anos, elas passaram a ser determinantes nos rumos da economia. Inclusive, a questão de se procurar mais recursos, procurar, como o Dr. Marcos nos fala, de criar um número maior de consumidores, isso também é um papel importante que as multinacionais têm esse potencial. Como é que vocês enxergam isso? Então, Silvio, eu acho que é uma pergunta interessante, assim, que primeiro temos que entender uma coisa, que por mais devastadora que a pandemia seja, é difícil pensar que isso pode implicar uma reversão da globalização nos seus padrões gerais que nós conhecemos. Assim, para dar número ao que a gente está falando, os investimentos de multinacionais, hoje, em termos de estoque presente no mundo inteiro, é algo como 33 trilhões de dólares. Então, esse é um número que tem seu sentido. E tem seu sentido porque ele está dizendo o quê? Ele está dizendo hoje que 60% dos ativos das 5.000 empresas multinacionais ao redor do mundo são ativos fora dos seus países de origem. Que mais de 50% das suas vendas são fora do seu país de origem. Que 40% dos empregos gerados pelas 5.000 empresas são fora do seu país de origem. Então, nós temos efetivamente uma estrutura de transações de ativos e acoplados a isso, todo o sistema de geração de conhecimento, de transferência de tecnologia, de interação com diversas empresas, e uma interrupção desse processo significa, primeiro, para muitos países, como que eu vou substituir a oferta de várias empresas? De que maneira eu posso fazer isso? Então, toda a questão das implicações da pandemia tem a ver como que as empresas estrategicamente vão gerenciar esses novos desafios que hoje representa, digamos, a pandemia para o resto do mundo, em termos de restrições aos fluxos de comércio, fluxos... Tinha alguma pergunta assim, por que os investimentos são mais horizontais que verticais? Porque justamente em função do aumento das tarifas, das barreiras tarifárias. Se eu tenho aumento das barreiras tarifárias, é difícil administrar e manter, digamos, uma disseminação da produção em vários países e sustentar um comércio intrafirma, que é um comércio que necessita necessariamente
uma baixa proteção tarifária. Então, os investimentos horizontais eles começam a se transformar num instrumento para gerenciar, pelo menos numa determinada transição. Obviamente, isso depende de setores. Então, provavelmente, nos setores de manufaturados vai ser isso, porque enquanto que talvez nos setores da tecnologia, talvez nos migramos para uma outra forma de governança da interação das empresas com suas subsidiárias. Talvez migramos mais para um modelo de Uppsala revisitado, em vez de hierarquia na governança via subsidiárias controladas, para mais modelos de negócios baseados sobre network, sobre relacionamentos mais horizontais, sem controle acionário dentro dessa perspectiva. Então, eu acho que provavelmente as empresas vão responder a esses novos desafios através de estratégias e de modelos de negócios distintos do que nós conhecemos na área de negócios internacionais, na época do Heimer, inclusive na teoria da internalização. Eu acho que são mudanças assim, organizacionais bastante sérias que vão trazer, com certeza, elementos muito bons para, inclusive, os nossos alunos de mestrado e doutorado para pesquisas futuras. Eu gostaria, antes de voltar a fala para vocês, para a gente encerrar, porque a gente já está indo para o final, ouvir a Cristina. Eu sei que ela tem que dar uma saída agora, tem aula, né? A vida continua, né? Quer dizer, fecha uma janela e abre outra, né, Cristina? É isso aí, Silvio. Eu queria me desculpar com vocês, mas não posso chegar muito atrasada na minha sala de aula. É um prazer enorme, estou adorando, queria poder continuar, depois eu vou ouvir a gravação para ver até o final como é que foi. Muito obrigada, doutor Marcos, muito obrigada, doutor Mohamed, pela participação de vocês. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Obrigada, Silvio. Muito obrigada também. Obrigado, Cristina. Nós, com certeza, tentamos responder a todas as perguntas que a gente tem aqui. Não foi possível todas... Oi? Não esquece de encerrar a gravação quando terminar. Sim, pode deixar. Nós gostaríamos de ter direcionado a todas. Muitas foram respondidas sem que eu colocasse, porque os nossos palestrantes também estão atentos e lendo as questões. Então, isso aí é um outro caminho, né? O papel aqui do mediador hoje também é secundário, porque o palestrante ele pode estar lendo e respondendo. Então, as questões relacionadas à China foram respondidas, foram questionados também o papel da relação das pequenas empresas nesse cenário aí, porque hoje o multinacional pode ser pequena empresa também, então tem muitas exercendo esse papel. Eu gostaria, assim, que vocês dessem um fechamento para a gente encerrar, porque já estamos estourando o tempo. Como é que vocês veem os próximos passos? Por onde estamos indo? Quem gostaria de começar? Marcos, ou Amal? Bom, talvez se eu comece, Amal tem mais... Um momento, agora eu vou ligar preciso trocar aqui de novo o meu ouvido. Bom, a gente já conversamos e falamos da aceleração desse processo, a Amal também mencionou isso. E queria somente para onde vamos nos desenvolver, talvez mais uma certeza. Esse desenvolvimento não vai, embora que foi muito abrupto, não vai cair do céu. Isso sempre vai ser na base dos desenvolvimentos econômicos já nos últimos anos. E setor automotivo, a gente sabe, já tinha ao longo dos últimos anos grandes dificuldades por causa da questão do diesel e de combustível, e buscar um carro elétrico e carro autônomo e tal. Então, essas coisas que essas economias, algumas dessas já entraram em crise e agora realmente vão ser fortemente reinventar. E a partir dessas coisas também de
questão de clima e tal, isso vai ser considerado nessa questão. Mas outras coisas vão chegar aí, tanto também no transporte público, o urbanismo e todas essas coisas vai se transformar e investimentos vão seguir nesse sentido. A transformação vai precisar de investimento e talvez seja um caminho também para retomar a economia, não é isso, Marcos? Sim. A gente precisa buscar realmente novas áreas de investimento e de áreas que vão consumir, né, e que vão aproveitar desse momento. E obrigado, Marcos. Passo então para o professor Amal. Ok, obrigado, Marcos, pelos comentários, né? Eu tenho, assim, minhas conclusões são em torno de 4 pontos que eu gostaria de enfatizar. O primeiro, que em termos de empresas, eu acho que cada vez mais as estratégias de enraizamento, que nós chamamos de embeddedness, das empresas no seu contexto local, se tornam extremamente relevantes em tornar as empresas com maior legitimidade em atuar nos seus entornos. Ou seja, esse enraizamento nos seus contextos significa necessariamente de transformar as multinacionais em agentes verdadeiros de redução da desigualdade social. Acho que esse é um ponto que me parece vai se tornar chave em termos de trazer novos olhares, novas perspectivas para a empresa multinacional. Segundo ponto, que eu acho que é extremamente importante, de que cada vez as inovações elas devem migrar para inovações mais abertas e menos restritas a capacidades internas próprias. Até porque a pandemia significa também fechamento das fronteiras e, portanto, pouca mobilidade das competências ao redor do mundo. Então, você tem que substituir esse processo de mobilidade dos recursos humanos por processos mais aprofundados de cooperação e de interação com outros agentes, e a inovação aberta ela se torna um dinamismo deles. O terceiro ponto que eu acho que vai ser importante e que é preciso para as empresas multinacionais pensar em novos modelos de gestão organizacional, porque esses modelos que a pandemia vai transformar, digamos, as formas de cooperação, da relação com subsidiárias, relação com parceiros, com fornecedores, e isso precisa ser pensado dentro de novos modelos de negócio. Como que vai ser isso? É preciso fazer um esforço gigantesco para poder inovar nisso. E o último ponto, eu quero salientar realmente a importância dos fatores políticos. Políticos e geopolíticos na distribuição do capital, nos investimentos de modo geral, que se tornaram fatores relevantes, o que abre espaço para, do ponto de vista de pesquisas, para estratégias de não mercado, que são realmente, passam a ganhar um espaço relevante na estratégia de empresas multinacionais. Obrigado. Ok. Agradeço imensamente, então, ao professor Amal, ao Dr. Marcos Blimensham, que participaram desse evento. Eu acho que a gente atingiu alguns objetivos aqui de, digamos, trazer alternativas para aqueles empresários que estão aqui assistindo e pensar outras formas de responder esse momento de crise. Aos professores e estudantes que estão nessa sala, questões de pesquisa não faltarão por algum tempo. Temos muitos desafios e é um momento interessante também. E aí, como o Marcos comentou antes, cada vez mais o papel da ciência. Precisamos ter dados, nós precisamos dar a resposta e interagir em termos de universidade de empresa. E também está na hora de, aqui é um sinal de que terminou isso de nós e eles. As empresas multinacionais têm um papel social, o Estado tem que saber recebê-las e entender que existe a possibilidade de trabalhar de forma mais harmônica. Então, eu vou encerrar agora a gravação e gostaria, então, que sinalizassem aí. Obrigado. Foi um prazer tê-los conosco. Muito obrigado.
Marcos, grande abraço a todos. Abraços, tá? Muito obrigado.